Meus queridos irmãos, tem a mensagem, o tema, falando sobre impedimentos à oração. A Bíblia diz que a igreja, Jesus falando, a minha casa é casa de quê? De oração. A gente vai ver no Antigo Testamento, reis, como o rei Salomão, fazendo um templo, e diz que naquele tempo, qualquer homem que entrasse e pedisse, Deus ouviria as orações. A gente vê o profeta Isaías dizendo, clama a mim e responder-te-ei. Eu vou anunciar você. Você clamar, eu respondo. A gente vê o profeta Isaías também dizendo, buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o coração. A gente parece que tem um Deus solícito. Ele quer que a gente ore. Sempre Deus fazendo questão de dizer, eu escuto a oração. E Ele ouve mesmo. O profeta Isaías ainda, no capítulo 1, a gente vê o versículo 19, quando o profeta, ele diz assim, se tu me quiseres e me ouvires, você comerá o melhor da terra. Parece que a oração tem que ter uma relação com aquele que ora, a comunhão, a sintonia. E a gente vai ver justamente esse tema hoje, com impedimentos à oração. O que será que impede a nossa oração? Eu queria ler um texto do Salmo 66. Achei esse salmo muito apropriado, esse tema. E eu queria ler a partir do versículo de número 16, Salmo 66. A gente vai ler do 16 até o 20. Eu vou ler esse texto, quando diz assim, vinde e ouve todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Deus tem feito à minha alma. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. O versículo 18, toda a igreja pode ler comigo, vamos lá? Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, se eu atender à iniquidade, na minha tradução diz, no meu coração, o Senhor não me ouviria. Mas na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Os irmãos podem orar comigo agora? Outra gentileza que eu vou pedir, pode escutar sem conversar um pouco? Só escutando agora o que Deus quer falar conosco. A gente tem essa reverência, porque parece que oração significa também reverência. A gente vai ver isso hoje. Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Deus. Já cantamos, já oramos, lemos Tua palavra, intercedemos pelos enfermos. É um culto de oração, ó Pai. Na certeza que o Senhor ouve a nossa voz. Mas o Teu Espírito Santo coloca no meu coração, Deus, um tema, impedimentos à oração. O que será que impede, ó Deus? O que bloqueia as nossas orações? Ó Deus, tenha misericórdia, porque o salmista está dizendo aqui, se no meu coração eu guardar iniquidade no coração, o Senhor não me ouvirá. Por isso que o salmista também diz, Salmo 119, verso 11, eu escondi, guardei Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Quando a gente tem a palavra no coração, a gente é mais reverente, a gente ouve a Tua voz. Parece, ó Deus, que o texto está apontando, quando a gente abriga no coração a teimosia, a irreverência, coisas que não te agradam, ó Pai. Aí o Senhor não vai ouvir, ó Pai. Ouvir o Senhor ouve, o Senhor não vai atender a oração, ó Pai. Porque o Senhor diz, você está pedindo, mas está pedindo mal. Então, meu Deus, que o Senhor possa sondar nossos corações nesta noite, ó Pai. Porque tem um hino, uma poesia no cantor cristão que diz assim, que o Senhor vê o coração e responde à petição. Tua fé, Jesus contemplará. Que o Senhor possa contemplar a Tua igreja, ó Pai. E nos ajuda porque nós Te amamos, ó Pai. E não queremos, ó Deus, pecar contra Ti. Queremos ter uma vida, ó Pai, de santidade. Uma vida, meu Deus, de integridade. Uma vida santa diante do Senhor, Pai. Uma vida que glorifique o Teu nome, ó Pai. Seja aqui, seja em casa, no caminho, onde quer que estejamos, o Teu nome seja glorificado na nossa vida, ó Pai. E que todos sintam o perfume do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Obrigado a todos os Teus filhos que aqui chegaram. Ajuda-nos a compreender a Tua voz, ó Pai. Dá entendimento a cada um de nós. Eu que estou na condição do mensageiro dessa noite, tem misericórdia de mim, ó Pai. Porque eu preciso do Senhor, Pai. Porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir falar, Pai.
E eu preciso que meus irmãos fiquem em oração também, Jesus, para que com reverência nós possamos entender a tua voz. Oramos assim, ó Pai, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Oração é um canal vital para a comunicação com Deus. Quando nós, às vezes, nem falamos, a gente vai ver na Bíblia que comunicação, não só estou falando de forma, verbal, mas às vezes de uma forma até na mente, no coração. Como a gente se impressiona quando vê Ana clamando ao Senhor, só movendo os lábios. E Deus sonda o coração, Ele conhece o coração. No ministério de Jesus Cristo, quantas vezes Ele dizia assim: por que vocês dizem no coração de vocês isso, isso e isso? Por que vocês estão pensando isso, isso, isso? Ele sabe o que a gente pensa, o que está carregado no coração. Então, pensando assim, que a oração não só é falar, mas é ouvir, ter comunhão com Deus, e a comunicação vital, mas certas atitudes nossas podem bloquear essa conexão. E quando bloqueia, irmão, disseram assim, o céu está de bronze, Deus não vai ouvir a oração, Deus não atende, vai clamar, clamar, e Deus não vai responder. Se você ler Provérbios capítulo 1, fique impressionado. Vocês vão clamar a mim de madrugada e eu não vou atender vocês, por conta da rebeldia e do pecado. Fiquei muito pensativo quando eu estava meditando nesse texto. No Salmo 66, que a gente acabou de ler, o salmista adverte que precisamos guardar, livrar, pedir que Deus não permita que o pecado encontre lugar em nós. Não dê lugar ao diabo, quando o Paulo fala isso a Efésios, não dê lugar ao pecado. Então, nada do pecado no coração, porque vai impedir que nossas orações sejam atendidas. Tem alguns fatores, eu pensei em 5, 5 pontos aqui, para a gente entender 5 impedimentos, o que acontece quando Deus não ouve nossa oração. Baseando-se em contextos bíblicos e aplicação práticas para entender. Essa mensagem, ela tem uma simplicidade muito grande, mas a sua profundidade, irmãos, é muito maior. Em primeiro lugar, impedimento à oração. Vou direto ao ponto. Guardar pecado no coração. Guardar pecado no coração. E aqui tem alguns textos que falam disso. Pessoas estavam com pecado e Deus já não ouvia a sua oração. Carregada de pecado. Guardar aqui implica apego deliberado ao pecado. Não é uma coisa que acontece de uma forma indesejada. Às vezes até um desejo, alguém chama pecado de estimação. Sabe que está errado, sabe que é pecado, mas continua pecando. E aqui eu estava observando que aqui não se trata de falhas involuntárias, porque todos nós falhamos. Mas trata-se de coisa que a gente sabe e conhece que não agrada a Deus, mas continua fazendo. Pecados voluntários. Infelizmente a Bíblia fala, Davi pedia que Deus tirasse isso da vida dele. E aqui, essas falhas não são involuntárias, mas é um coração que se recusa a renunciar ao pecado, o mal. E continua no pecado. Toda hora pede a Deus livramento, pede perdão, mas no outro dia está cometendo a mesma coisa. Tem que realmente ter uma vida de consagração ao Senhor e pedir que Ele livre do mal, esse pecado que quer se abrigar no nosso coração. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, ele vai falar sobre isso, no verso 9, diz que o amor seja sem hipocrisia, apegai-vos ao bem, cole com bem e rejeite o que é mal. Tem coisas, por exemplo, coisa mais simples que você possa imaginar. De repente você está num filme ali, que você sabe que aquele filme, ou numa série, que aquilo ali não tem nada que vai somar, nem edificar a sua vida. Mas sabe o que a crente faz? Participa dali. Em várias situações, a roda dos escarnecedores. Sabe que aquelas piadas, que aquelas conversas, você está ali, você não é obrigado a participar, você participa. E a Bíblia diz que é bem-aventurado quem não participa. No Salmo 68, justamente disso. Ele compara isso a uma iniquidade que é acariciada. É o pecado que é cuidado,
Não é que o pecado que é tratado, em vez de rejeitar, estamos aceitando. Sabe que aquilo é errado, Deus já repreendeu, Deus já avisou, não repreendeu só uma vez, repreendeu duas, repreendeu três, mas a pessoa insiste em pecar. Não é aquele pecador que peca. Tem um hino que diz assim: porém Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Ele pecou e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, essa fraqueza, afaste de mim. Mas é aquele que diz: eu vou pecar e depois eu peço perdão. Eu nunca esqueço quando eu escuto essa frase do cantor Abel Porto, que ele pregou aqui na frente da nossa igreja, há muitos anos atrás. E ele fala de uma jovem que era sempre crente e resolveu brincar o carnaval. Sabia que era o mal, sabia que não era de Deus, era uma festa maligna da carne, mas ela disse que quer experimentar. E ela foi experimentar. Eu me lembro o nome dela ainda, Tereza. Tereza lembra também, porque foi, não, ela lembra, aqui. E essa jovem purificada, participava de coro, participava da igreja, do coral, mas assim, eu não tenho nada demais, todo mundo não vai, depois volta, eu vou para lá, vou brincar e depois, no carnaval, eu volto para Jesus e não saio mais. E essa história, resumindo, ela voltou viva, mas voltou com AIDS. Uma enfermidade, ela e fez a família toda sofrer, ela também sofreu, e eu creio na misericórdia de Deus que perdoou ela e levou ela para o céu, mas ela perdeu a chance de ver mais, porque contemplou o pecado e guardou no coração. Tenha cuidado. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não... Então, quando a gente peca voluntariamente, já não há nem mais. Tenha cuidado com isso. Então, em primeiro lugar, nessa reflexão, são pessoas que pecam conscientemente. Eu tenho contra ti, quando a igreja de Éfeso, que tu abandonaste o teu primeiro amor. E aquele abandonar o primeiro amor, abandonar o coral, abandonar a igreja, abandonar, porque tem gente que abandona, é consciente. É por propósito, não abandona, porque tem alguma coisa para fazer, está ocupado, não quer mais participar. Eu tenho contra ti isso. Lembra aquela igreja? Porque você abandonou o primeiro amor. Provérbios capítulo 28, 13, diz: quem esconde os seus pecados nunca vai prosperar. Já viu esse versículo? Aquele que, Provérbios 28, 13. Vamos todo mundo ler, vai lá? Quem encobre, jamais, mas quem confessa e deixa, abandona. Você sabe que é pecado estar mentindo, com mentira, mas mente. Mentirinha é mentira. Não tem pecadinho, pecado, não é pecado. Mente para os pais, mente para a esposa, mente para o esposo, é uma mentirinha. Eu não menti, eu omiti. E está dando alegria ao pai da mentira, que nunca se firmou na verdade. E quando ele mente, ele fala do que é seu. Outro dia eu estava conversando com a irmã, ela disse: pastor, eu não sei o que acontece com meu marido, ele nunca fala a verdade. Eu disse: misericórdia. Ele é mentiroso quanto mais. Mente, mente, mente. Eu nunca senti a verdade naquele homem. Estou orando por ele. Vamos continuar orando, irmão. Eu tenho um colega na empresa onde eu trabalhei 35 anos. Né, o pai chamava ele Paulo Mentirinha. Isso é tão feio, né? E ele aceitava. É mente mesmo. Mente que não é brincadeira. O dia todo. Esses 35 anos mentindo. Depois que eu me aposentei, eu fui lá com ele: e aí, parasse de mentir? Ele fez: de vez em quando eu ainda minto. Eu ainda está mentindo, irmão. Pecado de estimação, está acariciando. Sabe que é errado a mentira, mas mente. Irmãos, parece um assunto, às vezes tem um certo tom de graça, mas é tão sério isso. Sabe que roubar é pecado, mas fica furtando, roubando. Sabe que fofoca é pecado, mas continua o maior fofoqueiro de plantão, falando mal dos outros. Esses pecados, tudo aqui tem vários versículos. As pessoas sabem que está errado, mas não larga dele. Teve uma irmã que disse assim: ó, Jesus viesse, dois irmãos conversando, Jesus viesse agora, quer que ia pedir a ele? Se viesse quando? Daqui a uma semana. Eu não sei se eu estaria preparado, porque eu tenho um bocado de coisa para botar em dia, as fofoquinhas ainda. Irmãos, isso é muito sério. Sempre tenho que comentar. Então, em primeiro lugar, preste atenção a isso. Eu estou tentando explicar aos irmãos. É aquilo que guarda no coração. Precisamos fazer um autoexame. O pecado não confessado
vai distorcer a comunicação da gente com Deus, vai bloquear. Por favor, Isaías 59, 2. 59, 1 e 2. A igreja vai ler bem forte aí. Veja bem o que é que está escrito. Vamos lá? Eis que a mão do Senhor... O 2. Mas as iniquidades de vocês... E os pecados que vocês cometem... Para não ouvir o quê? Seu espírito. Você está pedindo, mas ele não vou atender. Você tem iniquidade acumulada. Essa malícia, essa sua vida assim, você não vai pedir, mas eu não vou ouvir. E é muito ruim, irmãos. Quando a gente faz um pedido a Deus e Deus não ouve, a culpa não é de Deus. A culpa é nossa. Quem quebra a aliança somos nós. Impedimento às orações. Em primeiro lugar, guardar pecado no coração. Depois dessa mensagem, sai daqui. Fala, Senhor, tira do meu coração tudo que não te agrada. Eu não quero pecar contra ti. Tem um hino de Eliezer Rosa que eu cantei tanto esse hino. Perdão, Jeová, meu Senhor, humilhado a teus pés já estou. Não deixe eu pecar contra ti. Para o céu eu também quero ir. Para o céu eu também quero ir. Para o céu eu também quero ir. Morar com Jesus lá na glória. E viver com o Senhor num porvir. Para o céu eu também quero ir. Para o céu eu também quero ir, morar com Jesus lá na glória e viver com o Senhor num porvir. Esse não é lindo, e eu conheço ele todinho, que eu via muito. E eu quero ir para o céu, mas a Bíblia diz que os mentirosos não entram lá, ficarão de fora. Já viu isso na Bíblia? Ficarão de fora. Aí diz: você que faz isso, os impuros, e aquele que ama e comete a mentira. O Espírito Santo de Deus está falando com a igreja, com todos nós nessa noite. Não pare de mentir. Se tiver alguém com essa prática, pare de mentir, porque vai levar para o inferno. Não entrarão no céu. Sempre tem aquela mentirinha. Cuidado com isso. Fale a verdade liberta. Jesus disse: eu sou a verdade. Então, em primeiro lugar, não guarde pecado no coração. Em segundo lugar, falta de integridade nas motivações. Achei interessante esse tópico, né? Deus rejeita orações egoístas e hipócritas. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Deus faz uma advertência muito grande, irmãos. A gente faz uma oração, mas não vive aquilo ali. Ou você está fazendo oração para o quê? Para que você quer isso que você está pedindo? É para a glória de Deus? Aí ele diz assim, vamos lá? Pedem, não recebem. Tem coisa que Deus não vai dar a você não, nem a mim. Se a gente está pedindo para esbanjar, se está pedindo para aparecer, se está pedindo para machucar alguém, se a motivação é essa, Deus não vai dar. Para que você está pedindo isso? Você pede e não recebe, porque você pede mal. Faz tempo, pastor, que eu estou pedindo uma coisa e Deus não está me dando. Já perguntou por que Deus não está dando a você isso? Já pensou por quê? Então, esse segundo tópico diz assim: falta de integridade nas motivações. Deus rejeita essas orações egoístas, que é para si mesmo, não é para ninguém. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Eu quero fazer o curso tal. Mas para que você quer fazer esse curso? É para ajudar quem? É para fazer, é para a glória de Deus. Eu não esqueço a pregação do pastor Fenelon aqui no aniversário da igreja, que ele disse: o que você pedir a Deus, Ele vai dar. Se for para a glória dele, se não for, Ele não dá não. Para que você quer essa casa? É para a glória dele? Para que você quer essa? É para a glória do Senhor. Se não for, se for para afastar você de Deus, Ele não dá. Ou se for para prejudicar alguém, me dê que eu quero mostrar fulano que eu também tenho, tal. Faça isso não. Deus não se agrada disso. Esse salmo, versículo 18, destaca
que Deus vê a intenção, que não apenas palavras, Deus olha o coração. Profeta Isaías 1,15, Deus condena essa oração. Veja aí, profeta Isaías 1,15, o que é que está escrito? Quando vocês estendem as mãos, eu fecho meus olhos. Sim, quando vocês multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de quê? Irmãos, nem adianta a pessoa cheia de pecado, vou orar por você. Quando você vê uma pessoa em pecado, vou orar por você, você, sangue de Cristo, aquela oração não vai ouvir não, irmão. Pode ficar tranquilo, aquele irmão que vive fazendo derrota, pecando, vive aprontando, vai orar. Quando ele disser, estou orando, você ora por tu mesmo, irmão. Você não vai dizer isso, claro, né? Mas você vai orar para essa pessoa, para Deus libertar. Já pensou uma oração de Judas Iscariote, com o coração cheio de maldade? Aí Judas disse, vou orar por você essa madrugada, ó. Irmão, tem pessoa que vai orar, você é obrigado, mas tem gente que diz que vai orar. Você não diz nada porque você é educado, mas você nem acredita. Primeiro que você não vê nem essa pessoa em oração na igreja. Nem tem uma vida piedosa na igreja. Como é que essa vai orar? Ora não, irmão, é difícil. Não estou dizendo só ora, quem vive dentro da igreja. Não é isso que eu estou dizendo, né? Tem pessoas que realmente têm uma vida cheia de mau humor, cheia de coisa. Como é que você vive a oração? Irmãos, eu estou falando, quero ser o mais fiel possível que está aqui na palavra, viu? Deus não vai atender, você vai multiplicar a palavra, Deus não vai atender porque a mão está cheia de iniquidade. E é justamente isso que está destacando o Salmo de número 66. Olha, em primeiro lugar, guarda o coração do pecado. Em segundo lugar, falta de integridade nas motivações. Precisamos orar com motivações alinhadas à vontade de Deus. Vou dar um exemplo. Senhor, ajuda, eu já disse isso outra vez, para que eu case com Maria. Está cheio de desejo carnal. Nem de culto participa, conversa o culto todo. Se você perguntar como foi o culto, não sabe. Porque o coração do menino está carregado de desejo. Não precisa nem a presença de Deus. Depois vai dizer, eu estou sentindo Deus. Está analisando a cabeça, está alisando a cabeça, todo arrepiado, estou sentindo Deus. Sentindo Deus não, viu, irmão? Você está sentindo outras coisas. Mas Deus não, tenha cuidado com isso. Era aí, né? Cuidado. Então, aqui diz assim, ó, se Maria não for da vontade de Deus, não estiver alinhado com Deus quer, Deus não vai ceder esse pedido a você. Não vai, não adianta. E se for insistir no negócio, vai ser uma desgraça essa união. Eu já vi isso. Eu já tive coragem de dizer a um certo casal, vocês vão casar, quer um aconselhamento, ore mais, que eu não vejo essa união dando certo não. Que é isso, pastor? O senhor é o conselheiro, eu estou vendo pela situação. Mas não quiseram saber, não. Geralmente não querem saber. Depois eu vi uma desgraça nessa relação. Tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos para o quarto lugar. Em primeiro lugar, não guardar no pecado no coração, falta de integridade e motivação. Terceiro lugar, relacionamentos não restaurados. Esse aqui vai pegar com muita gente, muitos de nós. E a gente precisa ter cuidado com isso. Eu não estou pregando para você, não estou pregando para mim também, para cada um de nós. Veja o que acontece aqui. Conflitos interpessoais criam barreiras espirituais. Você é de mal do seu irmão. A Bíblia diz que antes de você colocar a tua oferta lá, teu dízimo, é melhor você se reconciliar com quem? Para depois colocar, porque Deus não quer não. Deus não quer aquele trocado que você está dando de jeito nenhum. Não recebe não. Está aqui na Bíblia, não sei se você acredita na palavra. Veja o que é que está aqui. Relacionamento não restaurado. Está quebrado. Você insiste, tenta tudo, mas não está quebrado esse relacionamento, irmão. Não adianta. Jesus ensina que a reconciliação precede a adoração. Mateus 5:23, por favor. 5:23, 24, bem conhecido esse texto. Eu não vou fazer comentário, porque ele já fala por si. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta no altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, toda a igreja comigo, vamos lá? Deixe. Entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, e o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja o quê?
Irmão, está claro, irmão. Não precisa ser exegeta não, interpreta não. Muita gente que vive criando problema com todo mundo, está tomando ceia. Criando problema com todo mundo, está cantando. Vai te reconciliar primeiro. Aceita essa palavra. Eu sei que não é uma mensagem, talvez, muito de glória, aleluia, não, mas te reconciliar primeiro. Aí vem estar de mal dentro de casa com a mulher. Pedro vai dizer que as orações não vão ser atendidas, não. 1 Pedro 3,7. Veja se não é assim. 1 Pedro 3,7. A palavra. Eu quero ir na palavra, o que é que está escrito? 1 carta de Pedro 3,7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, existe oração interrompida, irmão? O cara maltrata a mulher. Vive falando com a mulher, vários tipos de pressão. À noite quer ter amor, quer tanta coisa, ainda quer orar. Nem a mulher quer, nem Deus quer. Tem isso ou não tem? A esposa vem e não quer. Sem comunhão nenhuma. Irmãos, a gente está falando coisas seríssimas aqui, é verdade isso. É um mal-estar que esse homem causa dentro de casa. Aí depois, maridos, tenha cuidado. Depois vai orar. E geralmente quem maltrata a mulher, maltrata os filhos dentro de casa, não consegue orar não. Isso não é de oração não. Mas mesmo assim Pedro avisa. Se for orar, Deus não vai ouvir tua oração. Relacionamentos não restaurados. Falta de perdão interrompe o fluxo da graça. Falta de perdão. Devemos buscar perdão e reconciliação antes de orar. É sério ou não é, irmão, isso? Quarto lugar, que eu estou terminando, disse quinto, né? Quarto lugar. Primeiro lugar, guardar a oração, guardar pecado no coração, tua oração não vai ser ouvida. É pecado, é mentira, alguma coisa. Falta de integridade nas motivações. Você pede só para esbanjar, não vai ouvir. Relacionamento não restaurado, Deus não se agrada. Quarto lugar, incredulidade e dúvida. A fé é a condição para a resposta. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. Veja o que é que Tiago diz, irmãos. 1, 6, tem um monte de versículos. Esse ponto foi o ponto que eu mais encontrei versículo, que Deus não vai à incredulidade. Veja o que é que Tiago diz. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda impelida e agitada pelo vento. Verso 7, a igreja. Tiago compara a dúvida à onda do mar. É instável. Essa pessoa ora está bem, ora não está, aquela agonia, não tem relação com Deus. Não pense que essa pessoa vai conseguir alguma coisa. Sei lá se Deus vai me responder, eu sei lá se Deus me ama, eu sei lá. Como é que você não sabe? A Bíblia diz que sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Fortaleça a fé. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé você não vai agradar a Deus. Fortaleça a fé na palavra. Romanos 10, 17 fala sobre isso. E testemunhos de resposta. No capítulo 66, verso 16, veja o que é que o salmista diz. Vinde e ouve, todos que temeis a meu Deus, e eu contarei o que ele tem feito na minha alma. Faça uma pergunta, o que é que Deus tem feito para você? Você pode contar? Você não tem testemunho para contar não? Porque quando a gente está em comunhão com Deus, Ele responde às nossas orações. Clama a mim, vou responder a você. Quinto e último lugar, irmãos. Eu falei, só para recordar, guardar, não vai ouvir as orações, se está guardando pecado no coração. Eu não gosto daquele irmão, eu odeio, acabou tua oração, irmão. Deus não vai atender não. Eu não vou com a cara daquele pastor, pode pedir perdão a Deus, não? Pedir oração, porque é sério do irmão e vice-versa. Olha o que é que diz aqui. Quinto e último lugar, desobediência intencional. Rebela-se contra os mandamentos de Deus, mesmo conhecendo, a sua oração vai ser invalidada. Aconteceu isso com nossos pais. Rebelde, não ouviram a voz do Senhor no deserto. Foram tragados pela terra. Conhecia, viu? Não era questão que não conhecia, não. Conhecia.
Quinto lugar, desobediência intencional. Aqui diz, Samuel declarou o seguinte para Saul: obedecer é melhor do que o quê? Mas eu ajudo, mas eu trabalho, mas você é desobediente. Não obedece à palavra do Senhor. Não é fiel dizimista ao Senhor. Não devolve o que é de Deus. Tudo isso é desobediência. Aí o Malaquias diz, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. E agora? Palavra de Deus, irmãos. Samuel declarou isso para Saul: meu filho, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque o pecado de desobediência é como pecado de feitiçaria. Provérbios 28, 9. Vamos ficar de pé, a gente está terminando, por favor. 28, 9. Olha o que é que está escrito. 28, 9. Vamos lá, todo mundo. Quem desvia os ouvidos até... Eu acho isso muito forte, irmão. A pessoa está desviada e está orando. Até a oração é abominável. Por isso que eu digo sempre, Beto, não vi um desviado bem, está orando. Mas eu oro, ora, afastado do evangelho, bebendo, se prostituindo, mas eu faço minha oração, eu me ajoelho e oro. Até a oração será abominável. Eu estou terminando com esse texto e queria que você guardasse seu coração. Eu vou colocar esse esboçozinho num grupo WhatsApp e mandar para todo mundo. Quem quiser guardar, aí você verifica lá no texto, tá? E vou mandar todos os textos. Obediência e prática. João 14, 15. Abre o caminho para as orações. João 14, 15. O que é que está escrito? E aquele que me ama e guarda meu mandamento, esse é o que me ama, aquele que guarda meu mandamento, aquele que me ouve. E tudo que você pedir em oração, crendo, receberás. Concluindo a conclusão geral mesmo, diz o seguinte: Deus anseia por ouvir seus filhos, Ele quer que a gente ore. Mas Ele exige orações sinceras, coração quebrantados e contritos. Salmo 51, 17. É isso aí, Charlie. Coração quebrantado, se humilhe diante de Deus, Deus vai pegar e vai responder tua oração. Primeiro lugar, confesse. Segundo, perdoe. Terceiro, procure se alinhar à vontade de Deus. Quarto, fortaleça a sua fé mediante a palavra e obedeça com integridade. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado que ela não volta vazia, Deus. Eu tenho certeza, Deus, que vai fazer um efeito em cada coração, Deus. Nos livra, Pai. A tua palavra diz que bem-aventurado, Deus, é humilde de coração, Pai. Se a gente está escutando essa mensagem com humildade e percebe alguma área da nossa vida, Pai, que precisa de uma limpeza tua, por favor, Deus, venha fazer isso nessa noite, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, que nós queremos ter essa linha direta contigo, ó Pai, de oração. Livra, Pai, da incredulidade. Livra, ó Pai, da falta de integridade, de fidelidade. Nos torna fiéis a Ti, ó Pai. É a nossa oração no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém? Amém. A oração de um justo vale muito pelos seus efeitos.